Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa aula de língua portuguesa do nosso capítulo novo, tá? O capítulo 5, tá bom? Do nosso livro didático. Então, peguem o livro didático de vocês para a gente começar a nossa aula. Língua portuguesa, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, livro didático. Nós vamos trabalhar, tá? Das páginas 29 a página 32, tá bom? Vocês deverão abrir o livro didático de vocês, o volume 2, caso ainda não tenha. O volume 2 você irá acompanhar através do seu livro digital no Positivo On, tá? Acredito que nessa, agora já todo mundo já tenha o livro em casa, tá bom? O livro físico. Língua portuguesa. Agora nós vamos iniciar o nosso capítulo novo. O que as palavras dizem? Todos os dias você aprende palavras novas, algumas vezes sem perceber, para ampliar ainda mais seu vocabulário. É possível consultar dicionários, falar com pessoas de diferentes idades, assistir a bons filmes, ler e escrever. Além disso, o que ajuda a expandir seu vocabulário é perceber que uma única palavra pode ter diversos significados. Então, nós aprendemos as palavras, só de conversar com outras pessoas, quando as pessoas usam vocabulários diferentes, tá? Então, a gente está sempre em aprendizagem. Muitas palavras que nós não conhecemos, depois de certo tempo ouvindo e percebendo o significado, nós começamos a usá-las também, tá bom? Aqui nós temos a imagem, tá? De duas crianças lendo o dicionário da nossa língua portuguesa. E aqui o exemplo de como aparecem as palavras na maioria dos dicionários, tá? Aqui a palavra e aqui as características que nós vamos aprender de como ficam as palavras, tá? Os verbetes nos dicionários. Aqui nós temos um exemplo de um dicionário, tá? O dicionário Aurélio, que é da editora Positivo, tá bom? Aurélio Júnior, que é um dicionário escolar usado, tá? O nosso dicionário de língua portuguesa. E aqui embaixo um levantamento, de algumas perguntas sobre o conhecimento de vocês. No número 1, para que serve um dicionário? Para que vocês acham que serve um dicionário? Vocês já utilizaram um dicionário, não é isso? Tanto que vocês faz parte do uso de material de vocês, né? Então aqui a gente vai lembrar alguns pontos do uso do dicionário. Aqui, ó, os dicionários. O dicionário normalmente traz informações como o significado de uma palavra, sua grafia, tá? Sua grafia como ela é escrita, tá bom? As letras direitinho como ela é escrita, a grafia correta dela. Sinônimos, que são palavras que têm o mesmo significado que aquela palavra. Separação silábica, tá? Separação de sílabas, alguns dicionários trazem essa separação de sílaba. Sua classe gramatical, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, tá? Se ela é um pronome. E sua pronúncia. Muitos dicionários trazem também como você deve pronunciar certas sílabas, tá? Se ela tem acento, para saber qual é a tônica, tá bom? Então, essas são as características normalmente que os dicionários trazem sobre os verbetes, tá? Número 2, como é organizado um dicionário, tá bom? Isso também entra nessa questão da número 1, como ele é organizado, tá? A gente pode voltar lá na tela. Nós vamos voltar na tela lá onde tem as crianças com o dicionário para a gente ver como ele fica, a organização da palavra. Para quem já faz uso do dicionário, já percebeu que as palavras vêm em ordem alfabética, Para a gente procurar no dicionário físico, tá, gente? O físico é o livrinho. Para a gente procurar uma palavra no dicionário físico, nós temos que ir pelas letras do alfabeto, tá? Então, primeiramente, tem que ter o conhecimento alfabético, da ordem das letras em que elas aparecem. E aqui nós temos a característica de como essas palavras aparecem. Aqui é, por exemplo, a palavra página, tá? Do latim, pagina, aqui eles mostram pra gente. Aí cada númerozinho aqui, ó, vai representar uma informação sobre aquela palavra. Então, cada um dos lados das folhas dos livros e de outras publicações. Então, é o primeiro significado que ele dá para as páginas. 2, o texto contido em cada um desses lados. Então, é uma segunda característica. 3, informação. Qualquer documento que se pode consultar na web em uma localização ou endereço específico, Quando a gente usa o termo, na página do site tal, foi publicado isso. Então, também hoje é usado para a internet, tá bom? E 4, sítio, tá? Então, seria um outro significado para outra coisa,
tá bom? E aqui nós temos também, ó, já características também, além dessas, ó, palavra, tá? Aqui foi a página, agora a palavra, aí do latim parabola, fonema ou grupo de fonemas com significação, termo, vocábulo e assim por diante. Então, ele começa a pontuar as características das palavras, tá bom? Agora nós retornamos para a nossa pergunta número 3. Há diversos tipos de dicionário. Quais você conhece? Talvez vocês já tenham visto os dicionários, por exemplo, existe o dicionário de animais, tá? Que trazem o nome dos animais, a grafia desses nomes, com características, tá? Que tipo de animal que é, de que grupo ele faz parte. Tem dicionário de nomes, tá? Tem dicionários de outras coisas também, de outras modalidades, tá? Então, isso aí é pessoal, né? Quais outros tipos de dicionários vocês já viram? Existe o dicionário do corpo humano, tá? Trazendo os órgãos e os seus significados, funções. Então, tem vários tipos de dicionário. E na número 4, você já consultou o significado de uma palavra usando a internet? Qual é a diferença entre o dicionário impresso, tá? O livro, que a gente fala que é o dicionário físico, tá bom? E as informações obtidas em sites de busca. Quando a gente abre o livro, o dicionário, a gente precisa procurar a palavra pelas letras do alfabeto. Então, nós temos uma ordem a seguir para procurar, certo? Então, a gente tem que folhear as páginas para encontrar esta palavra. Já nas consultas de sites, você já joga a palavra e a palavra já aparece para você com o significado. Não tem uma procura entre palavras, ela aparece de imediato. O que a gente tem que tomar cuidado é os sites que publicam esse significado, se são sites seguros, né, de fontes realmente seguras. Mas hoje a internet permite que você vá direto para o significado da palavra, né, enquanto no dicionário de papel a gente tem que procurar páginas olhando as letras do alfabeto. E ainda a número 5, tá? Você já pensou que nem todos os sites apresentam informações confiáveis, ou seja, não foram desenvolvidos por especialistas no assunto? Como saber se um site é seguro? Converse sobre isso com os colegas e anote as conclusões às quais chegaram, né? Então, nós vamos manter aqui uma conversa entre a gente. Na tutoria, a gente pode comentar, né? A gente comenta sobre o assunto. Como saber se um site é seguro? Normalmente a gente tem que ver em qual fonte foi retirada aquela informação, tá? Então, os próprios sites trazem também uma busca em algum lugar. A gente precisa saber em qual fonte ela foi retirada, né? Então, hoje a internet oferece muitas páginas sobre muitas coisas e é arriscado realmente acreditar que todas elas tenham só verdades, tá bom? Então, quando forem procurar uma palavra, vejam o tipo de site, se são sites principalmente educativos, né? Os sites educativos são mais confiáveis, a fonte daquela palavra, de onde aquele significado foi retirado, tá bom? Também muitos sites trazem a opinião das pessoas que fazem uso do site, tá? Então, são muitas coisas que nós podemos ficar atentos aí para poder fazer uma pesquisa, tá? Confiável. Aqui na nossa página 31, nós começamos já a entrar realmente no conteúdo do verbete, tá? E a primeira coisa que a gente vai ver é a diferença de uma palavra, né? Do significado de uma palavra encontrada num dicionário impresso e num dicionário, né? Numa enciclopédia digital, numa procura digital, tá? Então, número 1, leia os textos a seguir. Texto 1, verbete de dicionário impresso. Aí tem o verbete, vocês percebam que a primeira coisa é a palavra separada em sílaba, tá? Ela é um substantivo masculino, aqui tem as siglas, tá bom? Tem a abreviação, substantivo masculino, e começam as informações a partir dos números. Então, número 1, nota, apontamento. Número 2, palavra ou expressão de um dicionário ou enciclopédia com os significados e outras informações. Aí aqui embaixo nós temos a fonte, tá? Isso nós temos que ficar atentos aqui, ó, o dicionário Aurélio Júnior, tá bom? O dicionário escolar da língua portuguesa, tá? Então aqui nós temos a fonte da informação. Já no texto 2, verbete de enciclopédia digital. Dicionário. Dicionário é uma lista abrangente de palavras ou vocábulos de um idioma, normalmente em ordem alfabética. Os dicionários são publicados em forma de livro, mas também podem ser editados em outro suporte ou meio, como um CD
ou um site da internet. Além do significado e da forma correta de escrever cada palavra, os dicionários podem indicar variações ortográficas, formas diferentes de escrever algumas palavras, sinônimos, categoria gramatical e origem dos vocábulos. Esses são os chamados dicionários gerais da língua. Os dicionários são instrumentos preciosos para usar melhor a linguagem. Isso aqui está disponível no site escola.britanica.com.br. Ainda na página 31, número 2, qual é a entrada de cada verbete? Para saber o que ele quer, que é a palavra entrada nesse sentido, tá aí a notinha ao lado. A entrada ou cabeça do verbete é o nome dado à palavra cujo significado será apresentado no verbete. Então, é a palavra em si que será apresentada. No texto número 1, qual foi a palavra apresentada? Foi a palavra verbete, né? O significado da palavra verbete. E no texto 2, foi a palavra dicionário. Então, foi o significado da palavra dicionário. Na número 3, onde cada texto foi publicado? Nós vimos que o primeiro, o verbete, o significado do verbete, foi publicado em um dicionário impresso, né? Que é o Aurélio Júnior, da editora Positivo. Já a palavra dicionário, ela foi colocada, ela veio de onde? Ali na fonte nossa, ali foi a internet, tá? Um site de pesquisa. Então, na enciclopédia digital britânica Escola, tá bom? Então, uma foi no dicionário, tá? O dicionário impresso, e a outra no dicionário, na enciclopédia digital, tá? Na número 4, já na página 32, releia estas expressões. Nós temos a expressão dicionário impresso e enciclopédia digital. Letra A, sublinhe com traços simples os substantivos. Ele está pedindo para a gente marcar o substantivo dessas duas expressões. Então, do dicionário impresso, qual é o meu substantivo? Dicionário ou impresso? Nós vamos ver que o dicionário é a palavra, né? É uma palavra que significa, que dá nome a alguma coisa. Então, ele vai ser o nosso substantivo. E no caso de enciclopédia digital, também a enciclopédia é um nome, tá? É o que recebe um nome caracterizando alguma coisa, um objeto ou alguma coisa. Então, ele também vai ser o nosso substantivo. Letra B. Sublinhe com traço duplo os adjetivos. Adjetivos, como nós já vimos, ele dá o quê? Característica a alguma coisa. Então, as palavras aqui que dão característica, quem dá característica ao dicionário? Não é a palavra impresso? É o tipo do dicionário, então ele caracteriza o dicionário. Então, nele vocês vão fazer o sublinhado com 2, tá? 2 traços, então de traço duplo. Já na enciclopédia digital, digital é o nosso adjetivo, ele está caracterizando a enciclopédia, tá bom? Então, ele também recebe o sublinhado duplo. Na letra C, o que os adjetivos indicam sobre a publicação de cada verbete? O que eles indicam? Eles indicam que os verbetes foram publicados em meios diferentes, né? Nas fontes são diferentes e onde a gente encontra diferente. E o impresso, né? Ou seja, virtualmente, em um site da internet. Então, o impresso, a palavra impressa e digital, ele está caracterizando aquele substantivo, tá? Mostrando que tipo de lugar que ele foi encontrado, tá bom? Número 5. Responda as questões a seguir sobre o texto 1. Letra A. O que as abreviaturas subst, ponto, masc informam? Lembra que eu li com vocês lá naquela primeira representação do dicionário, que tá lá a palavrinha e tá escrito, né? Exatamente esse subst, ponto, masc, ponto. O que ele significa? Significa substantivo masculino, significa que aquela palavra ela é um nome masculino, tá? Então, sempre que vocês encontrarem esse subst ponto, vem de substantivo, e o masc vai ser de masculino. Se for feminino, vem FEM ponto, tá? Que seria um substantivo feminino, da categoria feminina, tá? Letra B. Essas informações são importantes para o leitor saber a grafia correta da palavra, como fazer a concordância da palavra com outras. Essa situação de se ela é um substantivo masculino ou feminino,
Qual é a importância desse tipo de informação? A grafia da palavra, se ela está correta, se a grafia a gente está de acordo com o uso das letras de forma correta para formar a palavra, então seria a escrita correta. Já como fazer a concordância da palavra com outras, vocês já estudaram também concordância. Lembra a concordância nominal, quando a palavra concorda com o nome. Se for um substantivo masculino, nós teremos que usar outras palavras também no masculino. Se for um substantivo feminino, usamos outras palavras no substantivo com o substantivo feminino. Por isso que esse tipo de informação ele é importante para fazer concordância da palavra com outras, tá? Concordar o nome, tá? Se for masculino, a outras palavras masculinas e, se for feminino, a outras palavras femininas. Na letra C, quais são os significados da palavra verbete no texto 1? Naquele texto 1, nós vimos que verbete lá significa nota ou apontamento, tá bom? E na letra D, como são identificados os significados? Então, como são identificados os significados das palavras? Cada significado ele é identificado com um número. Lembra que a gente viu lá? Cada informação sobre aquela palavra, ela é numerada? Então, número 1, normalmente vem o significado mais utilizado da palavra, tá? E depois vem o número 2 com outra informação, número 3 ponto alguma coisa. Então, aquilo ali, ela é identificada por números, tá bom? Leia as frases a seguir relacionando-as aos significados da palavra verbete. Vocês vão colocar número 1, se ela significar, né? Se ela estiver no sentido de nota ou apontamento. E número 2, no dicionário, palavra ou expressão com seu significado. Então, faça um verbete sobre o que conversamos. Faça um verbete sobre o que conversamos, vai ter a ver com nota ou apontamento, né? Como se fosse, faça uma nota sobre o que conversamos, tá bom? É como se você estivesse substituindo a palavra. Na outra, procure no verbete se sentinela é uma palavra feminina ou masculina. Onde nós encontramos esse tipo de caracterização? No dicionário, né? Se ele é substantivo masculino, se ele é um substantivo feminino, nós normalmente encontramos no dicionário. Escreva um verbete na página desse livro como um lembrete da explicação. Novamente, direcionado a uma nota. Escreva uma nota na página desse livro como lembrete da explicação, igual essas notinhas, né, que a gente tem nos livros de vocês, que eu chamo de notinhas, né, que são essas pequenas plaquinhas que ficam expostas aqui, ó, são as notinhas, tá? Então, seria nesse significado, tá bom? Já essa explicação aqui, ela tá presente na página 33, que vocês farão de atividade, tá? Mas eu destaquei aqui porque ele explica, né, pra gente o verbete de dicionário e o enciclopédico, tá bom? O verbete está presente nos dicionários e nas enciclopédias. De maneira geral, é composto de uma entrada, 2 significados dessa palavra e de outras informações. O verbete enciclopédico é organizado em parágrafos, que apresentam informações relevantes sobre determinado assunto. Isso aí, nitidamente, a gente vê quando a gente procura na internet, não é isso? Naquelas enciclopédias digitais. Quando vem o significado da palavra, ela vem em texto, normalmente, com várias características da palavra, em parágrafos, não separadas com números, né? Como a gente vê nos dicionários ali, ó. Já o verbete dicionário é organizado em itens, revelando ao leitor os possíveis significados e indicando informações gramaticais de determinada palavra ou expressão. Então, ele vem por itens, né? No caso dos dicionários impressos, itens numéricos, tá? Cada número representando uma informação. Aqui nós encerramos, né, nosso vídeo de aula, tá? Agora vocês irão fazer as atividades das páginas 33 a 36 do livro didático para poder fixar melhor o que vocês viram aqui agora sobre os verbetes. Para realizar as atividades, você vai precisar de um dicionário, tá? Físico ou virtual, seria enciclopédia virtual para quem tem dificuldade ou não está com o dicionário impresso, tá? Acessível, então pode procurar nos dicionários digitais, tá bom? E o vídeo de correção estará disponível na próxima aula, que é na próxima semana, tá bom?
E novamente, como toda semana, né, gente, para concluir a aula de hoje, vá até o positivo ON e realize atividade no campo de avaliação. Lembrando que ela contabiliza para sua frequência, tá? Em nossa disciplina e tem um prazo de 10 dias para ser realizada. Vocês têm 10 dias para realizar a atividade que vai ser lançada amanhã, tá bom? E ela conta como a frequência de vocês, aquilo ali agora que atesta a frequência dos alunos, tá bom? Então não deixem de fazer, tá? Bons estudos para vocês e até a próxima.